Vamos iniciar pedindo o concurso dos bons espíritos, dos espíritos de luz que diariamente, incansavelmente, nos assessoram. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo para que o Pai Maior abra a nossa mente, abra os nossos corações e nos permita audir as mensagens que o plano espiritual preparou para nós na noite de hoje. Pedimos de maneira especial o concurso do benfeitor espiritual de nossa casa, o irmão Jeremias. Pedimos também o concurso da falange amiga do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, médicos que atuam incansavelmente no além, auxiliando na recuperação dos nossos espíritos e auxiliando especialmente a humanidade toda nesse momento de pandemia. Pedimos também o concurso de outras almas, de outros espíritos elevadíssimos que dedicaram suas vidas à doutrina espírita, em especial Chico Xavier, Meimei, Eurípides Barçanufo, Dona Ivone Pereira, Cair Bar Schutel e tantos outros que dedicaram suas vidas à causa do espiritismo, o cristianismo redivivo. Com o coração repleto de amor e de fé, vamos iniciar com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E a reflexão de hoje vai falar da parábola do reino dividido, que na realidade não é uma parábola, é uma comparação de Jesus. Jesus compara o reino dividido para nos transmitir, uma mensagem maior, seríssima, a respeito de uma reflexão voltada para como lidar com os espíritos que nos obsediam, com os nossos obsessores. Como lidar com aqueles espíritos, nossos irmãos, que em baixa vibração muitas vezes vêm fazer aquilo que eles acham que é justo, num processo obsessivo que nós mesmos causamos nesta ou em vidas anteriores. E aí tem a parábola narrada, a narrativa, melhor dizendo, feita por São Mateus em seu Evangelho, no capítulo 12, do versículo 22 até o versículo 32. Eu vou pegar o texto do próprio Evangelho para que nós possamos fazer uma reflexão em cima da palavra, sem omitir nenhum dos aspectos que o próprio Jesus enunciou na narrativa de Mateus. Disse Jesus, Apresentaram-lhe depois um possesso, cego e mudo. E Jesus o curou de tal modo que ele falava e via. A multidão, admirada, dizia: não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebu, chefe dos demônios, que este os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem é que os vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. E esta é a narrativa feita por São Mateus, concluída agora com a seguinte frase: como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado esse homem forte? Só então pode roubar a sua casa. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, desperdiça. Essas são palavras do Mestre Jesus nessa narrativa do evangelista Mateus.
E aqui nós vemos um problema muito sério, que o Espiritismo trata de uma forma ímpar, de uma forma muito original, uma forma que é alimentada tanto pela palavra das Sagradas Escrituras, como pelas obras da codificação. E eu vou tomar aqui o livro dos Médiuns, no capítulo 20, nas questões de 226 a 230, quando nós encontramos lá, uma explicação de como nós devemos proceder para que a gente saiba lidar com as obsessões, com os processos obsessivos, seja no caso da obsessão simples, seja no caso da fascinação, que é um pouco mais forte, seja no caso da subjugação. Então, nesses 3 estágios narrados pelas obras da codificação, nós vamos trabalhar na compreensão de como os espíritos nos orientaram para lidar com esse tipo de problema. Aqui diz o livro dos Médiuns: trata-se de lutar contra um adversário. Ora, quando 2 homens lutam corpo a corpo, o de músculos mais fortes vencerá o outro. Com o espírito não se luta corpo a corpo, mas de espírito a espírito, e ainda o mais forte será o vencedor. Aqui a força está na autoridade que se pode exercer sobre o espírito, e tal autoridade está subordinada à superioridade moral. Essa narrativa também se apresenta na Revista Espírita de dezembro de 1862. Se nós consultarmos a Revista Espírita, vamos encontrar também essa narrativa. Então, a superioridade moral é que faz com que um espírito tenha autoridade sobre o outro. Por que os espíritos obedeciam Jesus? Porque Jesus é o espírito mais nobre e mais elevado que nós conhecemos, o governador espiritual do planeta Terra. E diante dele, todos os outros espíritos reconheciam a autoridade e obedeciam a Jesus. Tamanha era a sua elevação moral. Conosco acontece um processo muito semelhante, que na Revista Espírita, repito, de dezembro de 1862, é muito bem apresentada para nós. Muitas vezes nós frequentamos a casa espírita, tomamos bastante água fluidificada, tomamos muitos passes, mas ao sairmos da casa espírita, não mudamos nada no nosso procedimento. Adianta alguma coisa? É de serventia proceder assim? Temos a certeza que não, porque se não mudarmos a nossa conduta, nenhum processo obsessivo será vencido, será superado. É por isso que na Revista Espírita de 1862, Kardec faz as seguintes observações. Antes de esperar dominar o mau espírito, é preciso dominar-se a si mesmo. De todos os meios para adquirir força de o conseguir, o mais eficaz é a vontade, secundada pela prece, entendida a prece de coração e não aquela nas quais a boca participa mais do que o pensamento. Quer dizer, não é da boca para fora, a prece tem que vir do coração, feita com legitimidade. É necessário pedir ajuda ao seu anjo de guarda, olha a expressão que Kardec usa, anjo de guarda, e aos bons espíritos que nos assistam nessa luta contra os espíritos obsessores. Mas não basta lhe pedir que expulsem o mau espírito, é necessário lembrar-se da máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E lhes pedir, sobretudo, a força que nos falta para vencer nossas más inclinações. Olha que maravilha o texto aqui do codificador e dos espíritos que o assessoraram. Que para nós são os piores do que os maus espíritos. Quer dizer, as nossas más inclinações são piores do que os maus espíritos. Olha que mensagem na Revista Espírita. Pois essas inclinações são que atraem esses espíritos obsessores. E aqui ele usa uma comparação que realmente faz-nos pensar. Pois são essas inclinações que os atraem, como a podridão atrai as aves de rapina. Olha que comentário, que narrativa profunda do nosso codificador, dos espíritos que assessoraram. Então, como é que o processo obsessivo acontece? É pelo pensamento. Na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, no livro Os Mensageiros, ele nos diz lá
obra do Dr. André Luiz, na Psicografia de Chico, nos lembra que assim como nós aqui, enquanto encarnados, escolhemos os nossos amigos pelos gostos e afinidades que eles têm, no plano espiritual acontece a mesma coisa. Nós nos aproximamos dos espíritos diante do nosso padrão vibratório, ditado pelo que pensamos, falamos e pelo que fazemos. Então, quando eu guardo no meu coração mágoa, rancor, raiva, ódio, quando eu penso mal das pessoas, quando eu carrego a minha mente com maus pensamentos, quando eu uso de expressões de baixo nível para me comunicar, quando eu tenho atitudes infelizes com os meus irmãos, que tipo de espíritos vocês acham que nós estamos atraindo quando procedemos dessa maneira? Os espíritos que agem da mesma maneira. Então, ao contrário do que acontece na física, onde os opostos se atraem, no espiritismo, no mundo espiritual, os iguais se atraem. Se eu penso coisa ruim, eu vou atrair espíritos ruins. Espíritos de baixa vibração. Por isso que ele fala aqui, ajuda-te o céu, te ajudará. Pois são as nossas inclinações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes que atraem os espíritos obsessores. E aqui vem uma recomendação expressa. Orando também pelo espírito obsessor, pagamos com o bem pelo mal, mostrando-nos melhor que ele, o que já é uma superioridade. Com a perseverança, a gente acaba, na maioria dos casos, por conduzir o espírito obsessor a melhores sentimentos, transformando o obsessor em reconhecido, em amigo. Onde Kardec e os espíritos que o assessoraram fundamentaram essa afirmação da Revista Espírita, no Evangelho de Jesus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, nos lembra o mestre dos mestres no Sermão da Montanha, pronunciado bem próximo do lago de Genezaré, o mar da Galileia, numa região onde a acústica era muito boa e multidões podiam ouvir sem aparelhagem, não havia aparelhagem naquela época, um homem falar com muita profundidade. Então veja como eles narram aqui. E o mais importante, faça aqui um resumo, na Revista Espírita ainda de 1862. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios por se melhorar são os únicos meios de se afastar os maus espíritos. Eu vou repetir. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios por se melhorar são os únicos meios de se afastar os maus espíritos, que reconhecem como senhores aqueles que praticam o bem, ao passo que as fórmulas lhes provocam o riso. Que fórmulas são essas? As orações decoradas, que não estão dentro do nosso coração. A gente acha que existe uma receita mágica para afastar os maus espíritos. Não existe. Pelo contrário, elas até dão risada da gente quando isso acontece. A cólera e a impaciência excitam os maus espíritos. Quando a gente é impaciente, pragueja, fala mal, reclama da vida, atrai maus espíritos. A cólera e a impaciência os excitam. É preciso cansar os maus espíritos, mostrando-lhes mais paciência. A paciência é uma virtude que todo espírita cristão deve cultivar. E que todos os homens deveriam cultivar, independente da sua fé. Porque é pela paciência que a gente consegue resolver os problemas. Chico Xavier dizia que todos os dias de manhã cedo, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos tomar um copo d'água e um copo enorme de paciência. Porque é só com paciência e muito amor que a gente resolve qualquer problema da vida, principalmente as obsessões. Veja, ele fala em prece fervorosa, esforços sérios por se melhorar, e ainda nos lembra uma coisa que é presente em toda a história do cristianismo e também na história da filosofia. Vou ler mais um trechinho. Certos estados mórbidos e certas aberrações que são atribuídas a uma causa oculta são por vezes devidas exclusivamente ao espírito do próprio indivíduo. As contrariedades frequentemente concentradas em si próprio, os sofrimentos amorosos principalmente, têm levado ao cometimento de muitos atos excêntricos, que erradamente são levados à conta de obsessão. E aí ele grifa aqui em vermelho. Muitas vezes
A criatura é o seu próprio obsessor. Nós nos obsediamos. Por isso que Sócrates, um dos maiores gênios da história da humanidade, pai da filosofia, dizia: conhece-te a ti mesmo, porque muitas vezes nós mesmos somos os causadores dos maiores problemas das nossas próprias vidas. E ficamos atribuindo a isso a espíritos obsessores, quando na verdade somos nós mesmos que nos obsediamos. E todas as vezes que pensamos mal, que julgamos os nossos irmãos, que não praticamos a caridade, que alimentamos ódio, falta de perdão, a gente reza o Pai Nosso pedindo perdão para Deus, né? Ainda bem que Ele presta atenção no que você fala, porque o Pai Nosso é uma sentença. Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Eu perdoo os meus devedores. Como é que eu posso pedir perdão? Coerência. A oração precisa ter raiz no seu coração. Quer fazer um ato de desobsessão profunda? Perdoe o seu maior inimigo. Você vai se libertar e vai libertá-lo também. Essa é uma atitude divina, porque é no perdão que o homem se aproxima mais de Deus. Vou enunciar a frase de outra maneira. É no ato do perdão que o homem mais se aproxima de Deus. E quando perdoamos, nós nos libertamos de ciclos reencarnatórios dolorosos que teríamos que passar. Por isso que o Mestre falava: perdoem, porque o perdão nos aproxima de Deus e de Jesus, que tudo perdoou, não até 7 vezes, como perguntou Pedro, mas 70 vezes 7, que é uma expressão hebraica que quer dizer sempre. Então, praticar o perdão é o ato mais forte contra as obsessões. É o perdão que nos aproxima de Deus, que faz com que os nossos pensamentos entrem em sintonia fina com a mensagem do Nazareno, do Mestre dos Mestres, que do alto da cruz, cuspido, pisado, acusado injustamente, açoitado pela nossa ignorância, pronunciou a sentença final: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a verdadeira essência do Espiritismo. É a filosofia religiosa do perdão, que precisa ser praticada. Qual é a prova de que Deus nos perdoa sempre? Alguém aqui já ouviu falar de que existe um número limite de reencarnações? Existe um número limite de encarnações? Quantas você precisar. E aí o Livro dos Espíritos nos lembra como isso é verdade, porque nós ficamos nos perguntando: quando acaba o sofrimento? Quando nós aprendemos, questão 1004 do Livro dos Espíritos, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Questão 1004. No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste para se melhorar. O texto do Livro dos Espíritos é perfeito. À medida que provação não é obra para uma encarnação apenas, são milhares de encarnações. Cair Barchutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nos diz que para adquirirmos a pureza de coração, nós gastaremos milhares de encarnações, e não apenas uma. Então, com muita humildade, é preciso que nós mantenhamos o nosso espírito vigilante na prática da caridade, no exercício do perdão. E como dizia Chico Xavier, debaixo de frondoso abracateiro, na nossa querida cidade de Uberaba, a caridade começa no lar. Comece perdoando aqueles que estão mais próximos de você. Depois, aprenda a perdoar aqueles que estão mais distantes de você. E eu te garanto que nenhuma obsessão vai chegar perto de você. Porque com o coração depurado, a mente abastecida de pensamentos de amor, a sua aura vai se expandir. A luz será tão forte que nenhum espírito trevoso ou em baixo estágio de desenvolvimento ou espírito de baixa vibração consegue se aproximar de alguém que irradia tanta luz quando aprende a amar. O mesmo Chico, na mesma querida cidade de Uberaba, dizia:
nós viemos a este mundo para aprendermos a amar, e a Ele retornaremos quantas vezes forem necessárias, até que tenhamos aprendido. Que Deus escute as nossas orações, alimente a nossa alma com amor verdadeiro, faça com que nossos pensamentos, palavras e ações se pautem nesta semana que se inicia no amor incondicional de Deus pela humanidade, de nosso Senhor Jesus Cristo por todos os homens, pelo nosso planeta, por toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.